Olá pessoal, eu sou a Adri do canal Mixdri. Eu estou com 11 meses de cirurgia, eu fiz a minha cirurgia, eu estava pesando 110 quilos. Hoje eu peso 74 quilos, então são 36 quilos eliminados e muito feliz. Algumas pessoas me perguntaram, eu vou ficar livre do dumping daqui a um tempo, não vou, o que vai acontecer comigo e tudo mais. Bom, eu vou falar com vocês com relação à experiência que eu estou tendo. O dumping hoje não me abandonou. A diferença é como eu reajo com relação a ele. Como eu agia antes e como eu ajo agora. Logo no início, você não tem ideia nenhuma de como o seu organismo vai reagir às coisas. Eu, pelo menos, não tinha nenhuma ideia. O que antes era absolutamente normal, como comer um pedaço de pão e passar manteiga e comer, era delícia, de boa. Depois da cirurgia, já não era algo assim tão simples. Porque o que acontece? Tem dias que você come esses alimentos e tá tudo bem, o organismo leva de boa. Você comeu uma fatia de pão, passou um pouquinho de manteiga e o organismo ingeriu assim facilmente, não houve problemas. Só que você faz a mesma coisa, do mesmo jeito, no outro dia e aí vem o problema. Qual o problema? Gente, o organismo dá um piripaque. Ele simplesmente fala, não, eu não quero. Como você descobre? Você começa a mastigar, dar ali as primeiras mordidas e de repente você começa a sentir um certo enjoo. Acho que eu não tô gostando disso, parece essa sensação. De repente, dependendo do que você comeu, no meu caso, por exemplo, massa. Eu sentia logo de cara aquela sensação de calor. Vinha aquele suor, aquela coisa assim no corpo. E ai, eu ficava me secando e parecia que eu tava derretendo, do nada. Aí vinha uma moleza junto com esse suor. Uma moleza, um cansaço. E do nada eu falava, eu acho que é melhor eu deitar. E eu deitava, só que às vezes acontecia o seguinte, junto com esse cansaço, ao invés de dar essa vontade de deitar e de descansar, porque é literalmente isso, é como se o seu organismo te obrigasse a descansar. Porque se você não descansa, parece que você vai cair, de tão mole que você está. Isso dura pouco tempo, pelo menos comigo durava assim tipo 10, 15 minutos, só que parecia que eu ia morrer na hora que isso acontecia. Só que como eu estava dizendo antes, às vezes acontece algo a mais. Ao invés de dar essa vontade de deitar-se, você tem uma incrível necessidade de correr pro banheiro. Por quê? Te dá diarreia. No meu caso, eu sempre tive muito mais diarreia do que apenas essas vontades de deitar, porque estava muito mole. Aí você fica lá na privada, rezando para aquilo acabar logo, porque desce como se fosse assim... igual você abrir uma torneira e descer água. E a sensação é essa, a comida desce desse mesmo jeito. Pelo menos foi assim comigo. Como eu disse, eu vou me basear totalmente naquilo que aconteceu comigo. E com algumas pessoas com as quais eu conversei. Tem muita gente que não tem dumping, que passa a vida de boa. Eu tive e aprendi a lidar com isso. Como eu aprendi? Aos poucos. Com o tempo você vai percebendo que alguns alimentos têm uma propensão. Alguns alimentos normalmente te levam a isso. Por exemplo, no meu caso, pão. Pão é uma coisa que normalmente me leva ao dumping. Tanto a necessidade de dormir porque tá muito fraca, tá com muita tontura, uma sensação ruim de enjoo, fraqueza, sudorese, ou a necessidade de correr pro banheiro. O doce é uma coisa assim que eu fiquei muito intolerante a doce. Eu como doce, não é todo doce. Por exemplo, se ele for um doce com pouca quantidade de açúcar que você encontra no mercado, você come de boa. Ou quando você faz em casa, é a melhor dica, faz um docinho em casa, ele leve, com pouco açúcar. Você come uma quantidade do tipo, você consegue comer uma colher cheia de doce, por exemplo. Eu consigo. Agora, se é um doce que de cara eu coloco na boca e eu já sinto que tem um pouco a mais de açúcar, não vai bem. Não vai bem. E outra coisa, eu aprendi a comer doce sempre após uma refeição. Por exemplo, hoje eu vou liberar o doce, porque eu não libero todos os dias. Algum tempo atrás eu estava liberando e eu percebi que eu comecei a ter pouca perda de peso, ou seja, meu organismo estava aproveitando muito esse doce. Eu acabei tirando, então eu como, por exemplo, uma vez na semana eu como doce. É um exemplo aí pra vocês. Então após o almoço, eu espero ali uns 15, 20 minutos e como um pedacinho de doce. Porque eu descobri que quando eu como doce, depois de uma refeição, depois de alguma coisa, eu tenho menos dumping.
E eu tenho mais dump se de repente, assim, eu comer de estômago vazio. Ah, não, no lanche da tarde hoje eu vou comer doce. Eu não quero pão, não quero nada, eu quero só uma colher de doce. Vai lá, come. Só que você pode ter certeza, o almoço vai junto. Arroz é uma coisa que normalmente me causa dumping e não é uma coisa assim que eu vejo muitas pessoas reclamarem. Mas, por exemplo, eu tenho o hábito de almoçar e normalmente eu como muita salada e eu continuo seguindo aquela mesma fração. 2 colheres de arroz e uma de feijão. Ou uma de arroz e 2 de feijão, porque eu gosto muito de feijão. Então, o que acontece? Às vezes, quando eu exagero, porque tem dias que, meu Deus, parece que eu tenho que comer muito arroz, que eu tô com aquela vontade de comer arroz. Aí, quando eu coloco mais arroz do que o normal, a minha barriga parece que ela não gosta do arroz, gente. Ela tem que jogar fora. Então, eu tenho que correr pra privada. Quando eu falo correr pra privada, às vezes pode até demorar uns 10 minutos. Mas normalmente é menos que isso. Por exemplo, às vezes eu acabo de comer, demora um pouquinho, eu já sinto assim, no estômago. Ele já começa a reclamar. E nessa reclamação, eu já corro pro banheiro, porque eu sei o que vai acontecer. E é o que acontece. Às vezes demora, já aconteceu, na verdade já aconteceu de demorar mais, tipo, uns 20 minutos depois. Só que assim, é quando eu como arroz com feijão, ou arroz, feijão e limão, que eu adoro limão. Então, às vezes, quando eu improviso uma coisa ou outra diferente, aí acaba demorando um pouco mais. Mas o dumping é algo que, pelo que eu vejo as outras pessoas falarem, ele não te abandona. O que te abandona são alguns hábitos que você antes não tinha. Por exemplo, você acaba abandonando o hábito de comer pão com ovo frito. Você começa a fritar o ovo no micro-ondas com água. Então você pensa, no fritura, nada de fritura. Você perde o hábito de comer doce direto. E você fica muito esperto com relação a isso. Como eu disse, hábitos. Isso é o que muda em você. Hoje, quando eu saio de casa, eu sempre presto muita atenção quando eu vou na casa dos outros. E uma pessoa, por exemplo, eu acabo de almoçar e ela me oferece a sobremesa. A primeira coisa que eu penso é, se acontecer alguma coisa, eu não vou ficar legal com essa ideia, não vai ser legal correr pro banheiro dos outros. Então, eu normalmente recuso a sobremesa. Se eu for comer a sobremesa, eu retiro parte do meu almoço. Por exemplo, vai ter sobremesa. É o quê? É pudim. Eu já penso, é muito doce. Então, o meu almoço vai ter que ser muito pouco calórico. Então, eu tenho que colocar muito pouco, tirar o máximo de gordura que eu puder, colocar muita salada e comer a carne. Ou seja, na verdade, na casa dos outros, normalmente a minha comida é mais muita salada e carne. Arroz, tiro o máximo que eu puder. Se tiver maionese, nem pensar. Se tiver qualquer outra coisa. Aí tem escondidinho de frango, uma colherinha. Se for na casa de outras pessoas, eu nunca me arrisco. Então eu pego o mínimo possível, o máximo de salada e coloco a sobremesa no lugar daquela outra parte que eu retirei. Pelo fato de que eu quero evitar, é claro, né, um micão de ter que correr pro banheiro da casa de alguém e dar mais motivo ainda para as pessoas ficarem falando por aí o que não é da conta dela. Bom, isso é o que eu tenho para falar para você sobre o dumping hoje. Eu espero estar agradando com esse vídeo, igual falaram aí que eu sou muito superficial naquilo que eu falo. Porque na verdade, gente, eu passo algumas ideias, algumas coisas que acontecem, algumas experiências que eu tenho para vocês, para que vocês saibam mais ou menos como acontece ou como aconteceu com fulano, porque pode ser diferente com você. Por quê? Porque o seu organismo é diferente. Por isso você tem um médico, você tem um nutricionista, você tem um psicólogo, que você precisa continuar tendo acompanhamento. Qualquer dificuldade maior, são essas 3 pessoas, esse grupo que precisa te ajudar. E não é uma youtuber, não é uma professora, não é uma pessoa que passou pela cirurgia que vai responder as suas perguntas. O que eu procuro passar é um pouco daquilo que eu vivencio. Porque se algo acontecer muito diferente com você, corra para o seu médico, pergunte para ele, faça exames, porque cabe a ele te dar maiores explicações, ok? Olha, muito obrigada por estarem acompanhando o vídeo. Por gentileza, deixem o seu like aí, inscrevam-se no canal, comentem. Você, há quanto tempo fez a cirurgia? Quantos quilos você perdeu? Você ainda tem dumping? Você sofre que nem eu sofro? Porque eu não deixei de ter dumping. Uma vez ou outra eu tenho meu dumping. Como muito errado? Ai, gente, às vezes eu ainda esqueço.
Às vezes eu ainda esqueço, se eu estiver conversando com a outra pessoa, eu mastigo pouco. Então é por isso que quando eu estou sozinha, eu adquiri o hábito de mastigar pelo menos 25 vezes. Porque quando eu estou com outra pessoa, o meu cérebro vai repetir aquela ação, ou tem a tendência de repetir aquela ação. Então eu não preciso me preocupar tanto assim. Mas ainda assim, eu passo por alguns momentos difíceis, porque às vezes eu sou teimosa, às vezes eu acabo comendo um pedacinho a mais de doce, um pouquinho a mais de doce, e isso não pode. Então a regra que eu instituí pra mim, quando eu estou sozinha, eu mastigo ao menos 25 vezes. Outra coisa, nunca repita. Eu não repito. Agora, se for salada, já aconteceu de repetir algumas vezes. Mas evitem o máximo possível repetir. Na sua casa, na casa dos outros, não importa, ok? Olha, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Obrigada por acompanharem o canal. Quem não está acompanhando, quem não se inscreveu ainda, por gentileza, se inscreva aí no canal. Comente, diga o que você achou do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.